Bom, então vamos iniciar, porque nós estamos já há Vamos iniciar. 2 minutos. Alguém gostaria de fazer a prece de abertura para nós? Né? Meizinho? Pedro? Não? Felipe? Não pode vir a cabeça. Vamos nos dirigir ao Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, que está fora, que está dentro de nós, em todo lugar, em todos os mundos, com seu poder e a sua glória. Aqui estamos, Senhor. Os prepostos de Jesus, aprendendo, se esforçando para colocar os ensinamentos na prática. Indubitavelmente nós caminhamos para Ti, Senhor, porque todos nós visamos o progresso espiritual. Dá-nos, Senhor, força e entendimento, alegria. Tem consideração, Senhor, dos nossos defeitos morais, dessas mazelas que carregamos e queremos extirpar de dentro de nós, para poder alçar voo em direção ao Teu reino. Entretanto, sabemos que para uma grande caminhada que se dá, o primeiro passo. E é assim que nos achamos, envolvidos na fé, na convicção de que nós estamos fazendo a Tua vontade. Assim, no Teu nome, em nome de Jesus, nosso divino pastor, nós damos por início o estudo dessa noite. Boa noite, a Cindy que entrou aí agora. Boa noite, Cíntia. Poxa, a Renata não entrou, não tá aparecendo mais um cara. Eu queria assim, antes de a gente dar prosseguimento hoje da influência moral dos médicos, pergunta, só para a gente recordar, se a gente recorda, o que é assim, o que é o médium mecânico e semimecânico? Vamos dar uma recapitulada bem rápida. Mecânico é aquele que serve de ferramenta para o espírito. O espírito vai pegar a mão dele e vai mexer. O espírito pega a mão dele e mexe. E ele tem consciência? Não tem, não. Ele não participa. Mas ele pode ter consciência? Pode, né? Pode não ter, ele pode, é isso mesmo. E o semimecânico o semimecânico é aquele que tem plena consciência. Né? O espírito está escrevendo, mas ele tem plena consciência do que está ocorrendo. Isso é só para a gente fazer dar uma entrada, fazer uma recapitulação. Então, assim, dando continuidade, é o capítulo 20 do Livro dos Médiuns, da influência moral do médium. Vocês nunca esqueçam sempre que a palavra moral às vezes parece que nos pesa, né? Mas é moral e espiritual é a mesma coisa. Porque quando nós avançamos moralmente, vamos assim, combatendo os nossos vícios, nós vamos crescendo espiritualmente. Então, pergunta Kardec, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médicos? E o espírito responde, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, a mediunidade,
todos têm, todas as pessoas têm, mas nem todos são médicos. Não está permitindo. Perfeito? Boa noite, Kátia. Nem todos são médicos, porque nem todos têm ela para desenvolver. Aqueles que não desenvolvem a mediunidade e que têm de uma forma geral, são aqueles que, nós já conversamos, né, ouvem pela intuição a voz do seu mentor. Né, Boa noite. boa noite, para ajudá-lo em várias questões. Né. Sempre se é dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Está falando Kardec, perguntando. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem e por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Aqui ele está perguntando. A mediunidade é uma predisposição orgânica? É uma predisposição orgânica. A pessoa boa ou que está no mal, porque a pessoa não é má todo o tempo, ela está no mal. O que ela faz com a mediunidade? Ela dá um sentido para ela. Ou seja, a pessoa boa vai dar um sentido bom, a pessoa má vai dar um mau sentido, vai usar a mediunidade para o mal. Mas ela continua média. Nós já falamos sobre a perda da mediunidade, estava mais atrás, chegou um momento, assim como nós podemos perder a mediunidade, por ela ser suspensa por um tempo, para nós nos reequilibrarmos. A Camila está aí? Já que eu estava vendo. Assim como ela é suspensa, né? E é suspensa porque chega um momento, assim, eu dizia assim como o livre-arbítrio, que nós pensamos que ele é livre por todo o tempo. Não, ele não é livre por todo o tempo. O livre-arbítrio, ele é limitado. E onde é que a gente acha assim, a gente vislumbra a fronteira do livre-arbítrio até onde ele para? O livre-arbítrio para quando nós vamos fazer o mal para quem não merece. Ou as limitações que são impostas a gente pela vida. As limitações de dinheiro, as limitações de liberdade. São cerceio livre-arbítrio. Cerceio livre-arbítrio. Na geral. O Espírito, foi só a pergunta para vocês, né? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Pois que os homens, há privados dela. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas? O mesmo se dá para a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-o nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Judas realmente ele saía junto com os discípulos quando Jesus determinou que saísse para curar, para levar, né, a boa nova. Judas curava. Em nome de Jesus, Judas curava. Entretanto, eu nunca consegui ver Judas assim, só com agravante. Não, Judas tinha o atenuante. Porque ele amava tanto Jesus quanto os outros. Só que eu queria que Jesus fosse o rei, né, combatesse, né, o seu exército de anjos,
os romanos daquela época e assumisse o trono. Mas ele tinha ambição de ser um ministro, né? Ele tinha ambição de ocupar um lugar, né? Também ele destaca. Então, ele era médico. Ok, né? E isso quer dizer que a pessoa má, né, tem mediunidade? Tem. Mas dá uma direção de acordo com o seu interior. Né? E pergunta Kardec, os médiums que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Aquele que se vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Eu falava com uma pessoa a respeito disso aqui, né, de ser mestre. Veio com a mediunidade, escolheu, tem que trabalhar. Se vai acontecer no início da mediunidade, que os espíritos zombeteiros, brincalhões se aproximam, façam barulho, empurram essa móvel. Vai acontecer porque a mediunidade atrai, né? Atrai os espíritos. Ela é um imã, né? Mas isso é só no início. À medida com que nós formos estudando, nós vamos selecionando as companhias que se aproximam de nós e nós sabemos obstaculizá-las. Né? A gente obstaculiza os maus e abre a porta para os bons espíritos. Há médiums aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Eu vi muito isso nas casas espíritas. Assim. E até me surpreendi. Porque determinado médium falava só sobre a fé. Outro falava só sobre a caridade. E aí os espíritos não respondem, ó. E esse fim é esclarecer sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-lo de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade, é que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição, por interesse, ou que a comprometa por causa do defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos em tempos, não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigir a si próprios, eles dizem que é para outro. Né? Na verdade, quando estão recebendo a reprimenda, por mau uso da faculdade mediúnica, né? Eles nunca acham que é para eles. Mas o espírito, sem dúvida nenhuma, vem corrigir. Né? E esse corrigir não vem para admoestar, ele vem para ajudar. O sentido é ajudar o médium a se equilibrar. Né? Nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como um instrumento passivo para a instrução de outros? Responde os espíritos. Muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio deles, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, se não cega o amor próprio. Tá bom? Você quer dizer alguma coisa sobre isso? Sim. No Daime ontem, né, no trabalho de ontem, eu recebi uma mensagem muito bonita para a Yara. E depois eu fiquei pensando, mas será que isso também não é para mim? Acho que é para mim também. Eu tô dizendo que é para ela e tal, né? Mas serve muito. Foram ensinamentos e alertas. E um alerta que me chamou a atenção, que eu passei para ela, mas que eu acho que também era muito para mim, era sobre
quem quer, né, estar com a luz, com os espíritos de luz, seguir as leis divinas, primeiro tem que seguir as leis da Terra, porque se a gente não segue as leis da Terra, não vai estar apto para seguir as leis divinas. Então, se tu tá errando aqui, tu tá errando lá também. E é no meu caso, que eu não tirei minha CNH, então algumas questões aí de imposto. E veio assim, bem bonito para ela, a mensagem bem legal, o Ney estava ali. E depois eu falei pro Neném, eu acho que isso era para mim também. E aí eu trouxe para mim essa toda a canalização que eu fiz para ela, que era bastante, eu achei algumas mensagens assim profundas e que serviu para mim. E a gente, mas num primeiro momento não, no primeiro momento eu achei que fosse para ela. E aí depois eu refleti, né, lembrando também dos ensinamentos. E aí o Ney até falou, eu acho que é para todos nós. Isso é para todos nós. A mensagem ela é geral, né? E cada um toma a sua parte. Aquela mensagem eu falei que é da luz, não serve para todo mundo. É que também tinha algumas orientações que são bem para o trabalho dela, orientações para o trabalho dela. Mas serve para o nosso trabalho aqui também. Visto que as faculdades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? O espírito responde: conheces porventura todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Também isso se dá porque às vezes ele necessita de uma missão a fim de se manter em guarda. Deu para entender essa parte aqui? Mais ou menos, melhor te explicar. Assim, visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, e nós falamos agora há pouco, se o médium ele tem boa índole, né, e ele é um médium que é disciplinado, ele atrai os bons espíritos, né, e não se envolve com os maus espíritos. Né? A Miriam entrou ali na sala. É. Como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas? Kardec se preocupa com isso, né? Aí eu respondi: conhece porventura os escaninhos da alma humana? Né? Será que aquele médium, ele está dizendo, realmente era um médium equilibrado? Ou era um médium de boas qualidades? Porque nós não somos todo o tempo assim. Não é verdade? Com certeza. Nós não somos. Nós erramos. Às vezes nós nos pegamos em erro. Né? E nós temos que correr no sentido de modificar os nossos pensamentos e atos para poder ser médium o tempo inteiro. Porque o médium não é médium só na hora da reunião. Ele tem que ser médium o dia inteiro. Vai errar? Sim, ele vai errar. Mas ele vai corrigir. Porque senão nós não estaríamos aqui neste mundo de provas e expiações. Nós estaríamos já num outro mundo melhor. Nós ainda estamos aqui. E precisamos passar por isso. E muitas vezes as coisas negativas nos atingem. Isso é normal. Lá no livro dos Espíritos diz, ó, viveis, falando para todos os espíritos espiritualistas, viveis em sociedade como deveis viver. Nós temos as nossas necessidades, enfim, todas as coisas materiais que precisamos, sim, vamos buscar, vamos viver assim. Porém, né, vamos buscar o equilíbrio de todas as coisas. Porque nós podemos ter todas as coisas, nós não podemos abusar de todas as coisas. Por que permitem os espíritos superiores que as pessoas dotadas de grande poder como médiuns e que muito de bom poderiam fazer seja o instrumento do erro? Os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles a deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira.
Então, antigamente, né, não existia essa demanda que tem hoje de médios bons, hein? Então, hoje os espíritos, que ele está dizendo aqui, pelo que nós podemos entender hoje, em cima do que ele está falando em 1861, que foi escrito essa obra aqui, né? Existiam poucos médios. Então, o que ele diz? Que tinha servido médium mesmo com repugnância? Porque era um médium que não era equilibrado, né? Mas tinha uma mediunidade e eles precisavam passar isso, né? Precisavam disseminar a boa nova. Então tinha que usar aquele instrumento ali, não tinha outro jeito. Porém, hoje as coisas todas mudaram, né? Hoje existem médiums que tem vários, né, tipos de mediunidade, psicofônica, mecânica, semimecânica, audiente, clare audiente, né? Então hoje está mais, eu acredito, muito mais fácil para os espíritos se manifestarem, mandarem mensagem, se comunicarem com todos nós. Será absolutamente impossível se obtenha boas comunicações por um médium imperfeito? Veja que Kardec estava lá em 1861. O médium imperfeito, diz o espírito, pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele. A falta de outro, em circunstâncias especiais, porém isso só acontece momentaneamente. Porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhe convenha, dão preferência a esse. Eu falei na semana passada aqui a respeito disso. Assim, o Ney, vamos pegar o Ney. O Ney tem um determinado tipo de mediunidade. Que determinado tipo de espírito tem facilidade de chegar nele e se comunicar através dele, porque existe a sintonia do perispírito dele com o perispírito do desencarnado. Mas aí o Ney chega naquele dia, o Ney. Vou com meus amigos lá tomar uma cerveja lá de noite, lá no bar, enfim, para dar umas risadas. E não vem para a sessão mediúnica. E os espíritos trouxeram aqueles espíritos doentes ou não, ou espíritos que vai transmitir uma mensagem geral, como tu falou agora há pouco, ou espíritos doentes que precisam se manifestar através do Ney. E o Ney não está. O Ney não veio. Mas não tem outro médium com aquela mesma característica. Outros espíritos vão se comunicar através dos outros. Mas aquele especificamente, não vai poder. Eu queria falar sobre isso. Tá? Porque o Ney resolveu sair, passear. Ou estava chovendo, ou estava muito frio, se enrolou na coberta, não vou. Perfeito aberto. Então é isso, é por isso que você pediu, ó. Mediunidade, trabalho no campo mediúnico requer assiduidade. Espera um pouquinho, Isabel, tem que ouvir isso. Eu quero aproveitar, né? Porque todo mundo aqui, todos, deixa eu ver, todos trabalham com geobiologia, agora alinhamento geoquântico. E uma coisa que eu estava escrevendo, reforçando na apostila hoje, é exatamente isso que tu falou. E isso que aqui explica bem direitinho, que são aquelas qualidades e características de uma pessoa. Quando a gente vai fazer um trabalho de alinhamento geoquântico, e eu sempre digo, eu tenho dito que a gente precisa de 2 terapeutas, no mínimo, o ideal é que seja 2, né? Canalizador e orientador, que vai trocando os papéis. É exatamente por isso. Porque pode aparecer um cliente que eu não tenho essa matriz. E quando eu falo de matriz, eu falo das características. Ou a Renata vai atender alguém e na matriz dela não tem aquelas características que são importantes para a canalização. Empobrece o trabalho. O cliente, às vezes, não tem a conscientização daquilo que era muito importante que ele tivesse através de uma manifestação. Não só de espírito, mas a captação, né, de crenças, limitações, também precisa ter determinadas características.
Então, a gente enriquece muito mais esse trabalho de alinhamento geoquântico, a antiga geobiologia quântica, quando trabalhamos mais de uma pessoa, tem que ser 2. Mesmo que se ganhe menos, porque a gente está trabalhando, né? Como terapeutas, estamos trabalhando, estamos beneficiando, isso é investido um curso nisso, então a gente cobra, claro. E mesmo se eu, por exemplo, não, eu quero ganhar sozinha, vou botar tudo no meu bolso e deu, né? Pensando só no dinheiro, só no financeiro, e esquecendo o quanto é importante beneficiar a pessoa mesmo que eu receba menos, eu, aos poucos, vou estar me distanciando da egrégora, a egrégora já não vai mais me proteger tanto, já não vai mais estar ali. Por quê? Porque os meus motivos íntimos são outros que não beneficiar, curar e trazer mais, poder entregar mais para aquele cliente. E isso se encaixa perfeitamente no que a gente falou agora. Aí, aproveitando, só para aproveitar isso, trazer para vocês. Perfeito. Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estareis nela. Dize, portanto, o bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Perfeito, né? Olha aqui, não existe médium perfeito. Nós sabemos disso, nós falávamos há pouco tempo. Né? Mas Jesus era médium, foi o médium perfeito. Não, Jesus não era médium. Não, Jesus era o poder supremo da Terra. Jesus é qualificado acima de arcanjo, é o Messias. Né? Porque quando nós atingimos, nós já falamos isso, quando nós atingimos o degrau do espírito puro, nós continuamos evoluindo. Jesus continua evoluindo. Ele é o Messias. Né? A evolução é quase infinita no Discavete. Mas quando ele estava na Terra, Mas quando ele já era Messias. Né? Então, assim, ele se comunicava só com Deus. Ele falava com Deus o tempo todo. Se tu quer dizer assim, Jesus era médium de Deus, aí sim, eu vou te aplaudir. Aí. Falou que não na primeira aula. Não, se Quando for, a gente perguntou que ele era médium de Deus. Mas se ela quer dizer que ele era médium de médium Deus, de Deus. Nesse contexto, eu até concordo. Né? Que ele é médium de Deus, porque ele estava constantemente com Deus. Ele vive no pensamento divino. Né? A vontade de Deus e ele vivia no pensamento de Deus. Né? É intermediário. Agora, nós, assim, no meio espírita, não consideramos Jesus médium, e sim o poder supremo da Terra. Mas eu não estou falando só para espíritas, estou falando para espiritualistas, né? E como a Renata tem essa inclinação para o espiritualismo, então deixa ela pensar assim, Jesus é um médium, foi Deus. Perfeito. Para mim, é médium perfeito. Tenta entender? Não, eu corrigi porque nas primeiras gravações lá tá, né, essa pergunta. Tá. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem esses que sejam enganados? Os bons espíritos respondem, não sei se aqui é São Luís ou Santo Agostinho, né? Ou se é Heinemann, ou se é Emmanuel, porque não está o nome aqui, mas está, aqui consta todos os espíritos que assessoravam cada um. Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com melhores médios, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Vou parar aqui, não vou ler tudo. Como é que você pode discernir o bom espírito do falso?
Hã? Como é que pode ser? É. Já tinha comentado numa outra aula que ele acaba se entregando. E um médium que estuda e que sabe decifrar, na verdade, vê que em algum momento vai se entregar. Então, o conhecimento. Que sabe definir a energia do espírito. Mas tem que ter conhecimento para saber discernir a vibração do espírito. A mensagem que ele traz e a vibração, né? Os dois são elementos, só que às vezes eles podem mentir, por isso que a vibração é mais autêntica. A vibração. Depois, por muito bom que seja um médium, jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Não consigo ver isso aqui. Não lembro da Luma. Hoje ele está estalhando a louca. Isso deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Isso é muito bom. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que ser glorificado disso. Como não tem o tocador de realenço, isso aqui é bem antigo, que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Então, o médium é bom, vocês são todos médiums, são sujeitos a serem enganados por um espírito das trevas? Com certeza. São. Por quê? Porque nós temos as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Mas há a possibilidade de num determinado momento, de verificar que não é um bom espírito? Sim, também. Por causa também tudo está em cima do nosso conhecimento. Então, o espírito pode até começar a falar, os espíritos das trevas falam em Deus. Faz aquela explanação bonita, mas ou ele se traz, ou vocês querem pela vibração, pela energia dele. E quando eles vêm com muita historinha, quando eles têm tempo demais disponível, e começam com muita historinha, faz isso, faz aquilo, dando detalhes, pode ter certeza absoluta que não é espírito de luz. Espírito de luz mesmo não tem tempo para ficar à sua disposição falando de detalhezinho, coisinha, faz isso, faz aquilo, vai para a direita, para a esquerda, vai reto, agora para. Né? Isso aí, às vezes, querem até a subjugação. Eles começam assim, daqui a pouco eles já estão subjugando. E uma coisa que a gente tem assim, que ter bastante consciência é que eles não, por exemplo, aí vem um espírito desse. Você não está numa reunião mediúnica. Você está em casa, um espírito que se aproxima de ti. Tu tem que ter ferramentas tuas, do médium, para reprimir isso. Porque o teu anjo agora pode estar trabalhando, deve estar trabalhando em outro lugar, embora esteja com o fio ligado com o médium. Mas ele sabe quando ele tem que intervir e quando o médium tem que fazer a sua parte. Por isso, a importância, nós vamos bater sempre nessa tecla do conhecimento. Então, agora tem uma pergunta aí que as pessoas vão responder, vocês já estão sabendo, né, como lidar com essa questão. Às vezes eles batem bem no nosso ponto fraco, na parte de crenças limitantes, para realmente impedir que a gente avance mais na vida. E eles ficam bem naquele nosso ponto mais delicado de dúvida, é ali que eles pegam, para atrasar, né, a nossa caminhada. E uma coisa assim que nós temos que estar assim, bem atento, com os olhos abertos, né? Bem equilibrados e com bastante fé, é que quando se abre uma reunião mediúnica, se estabelece um cerco energético. E os espíritos que estão ali, que vão se comunicar, nós não podemos ter dúvida. Porque isso, no espírito que está em sofrimento e se comunica através da caneta,
E a Luciene está dirigindo, e a Luciene duvida, ou alguém duvida, isso atinge o espírito, causa um certo sofrimento. Porque ele está na maior boa vontade, e no maior sofrimento, né? Agradecendo a oportunidade que teve. E nós estamos duvidando que haja naquela comunicação uma interferência da mente do médico. Nós não podemos, de forma nenhuma. Embora isso sempre foi muito comum no meio espírita, né? Porque no meio espírita, devido ao animismo que se interpretava de uma forma errada do que está aqui no Evangelho, no livro dos médiuns, dizia que ele era mistificador. Na verdade, não, né? Qual é a palavra que eu falei agora? Animismo? O animismo. O animismo, tu já explicou. Não sou eu que esqueço as coisas. Como a gente explicou, é uma impressão de vidas passadas de lembrança. Mas no meio espírita era muito avaliado e julgado a ponto dos médiuns não querer se manifestar achando que era da mente deles. Porque não estudavam. Porque se estuda, sabe. Pois é, então, não estudava mesmo, é dentro do centro espírita. Sim, mas antigamente, eu me recordo, eu não sei se já falei que lá em Guaíba, era novo, dirigia uma sociedade espírita e nem tinha condições de dirigir, me botaram lá. Enfim, não é esse o caso. O diretor da UME, porque aí tinha a UME, né? Que administrava, de uma certa forma, as casas. O diretor da UME não estudava e um dia ele disse que teve a capacidade de dizer assim, ó, eu não estudo, eu não preciso estudar porque eu sei tudo. Que arrogância. Mas tu acha que o meio espírita é sagrado? Não, tem um monte dessa gente aí. Tem um monte de gente que não estuda, que são prepotentes, que são soberbos. Claro, não tenha dúvida disso. Por isso a gente tem que saber onde está pisando. Né? Mas enfim, coitado, em casa não pode ficar falando, não esse nome dele. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho, ambas essas coisas são necessárias. É difícil, né? Porque nós vamos encontrar, assim, médios nessa perfeição, recebendo esses espíritos superiores, que está naquela categoria lá do livro dos espíritos que nós lemos, na classe, né? E categoria dos espíritos. A espírito superior é um degrau anterior ao do espírito puro. Então, quando ele fala que espírito superior, ele está falando isso. E um médium, para receber um espírito desse nível, tem que ser assim um Divaldo, um Chico, um Raul Teixeira, os caras são mais assim, são mais, já vem como médium há várias reencarnações, né? Aprimorando a mediunidade, aprimorando, até chegar nesse ponto. Então, nós somos aqueles médios que recebemos espíritos medianos, né? Podemos receber espíritos iluminados? Podemos receber espíritos. Mas entre espíritos iluminados e espíritos superiores há uma grande diferença, uma enorme diferença. E vocês aqui, né? Todos nós, isso, somos médiums que receberam espíritos doentes, seguindo aquela orientação de Jesus, que não vim para os santos, vim para os doentes, os médicos vêm também mais para atender os espíritos doentes, e ao mesmo tempo receber, né, as mensagens dos espíritos bons, ou dos espíritos elevados, ou dos espíritos iluminados. Né? Hoje, todos vocês têm essas condições. Né? Isso aí eu tenho plena convicção. E outra que para combater o egoísmo e o orgulho, isso a gente faz muita força, a gente vai combatendo encarnação a encarnação. Porque o mal que a gente adquire, às vezes, num minuto, nós levamos uns 10 séculos para poder extirpar de dentro de nós. Essa é a verdade. Assim como o orgulho, a hora que nós acabarmos com. A hora que a gente acabar com o egoísmo, só com o egoísmo, nós estamos já prontos para receber espíritos de uma alta categoria.
Me responde uma pergunta. Se Judas, né, ele tinha aquela índole ruim e tal, Jesus sabia que ele era assim. Isso aí, todo o tempo. Eu já sabia de todo o plano, tudo que aconteceu na Então, família. é o que eu tô vendo agora aquela série Madalena. Muito bom. E aí eu vejo isso, que parece que ele sabia de tudo que ia acontecer e deixou acontecer. E fez mais, Jesus fez mais. Ainda deu o cargo para ele de tesoureiro. Ele andava com dinheiro. Maria de Magdala, com todo respeito, por esse espírito super iluminado, vocês todas sabem, vocês sabem, ela era uma prostituta. E quando se aproximou de Jesus, ela se encantou e viu ele com os olhos físicos, de desejo, mas com um olhar só com o olhar que Jesus fez para ela, ela caiu por terra. Ela entendeu tudo. E depois ela se tornou uma grande seguidora de Jesus. E depois, inclusive, quando ele retornou, desencarnou, que depois se materializou daí a 3 dias, né? Foi pra ela. Os padres acham que levou o corpo dele para lá, então ele estava se alimentando lá de peixe, o que não existe. Ele se materializou e ela foi a primeira. Na história dizem que ela virou prostituta por causa dessa história, que ela era de uma família rica e aí, naquela época, né, a mulher não era dona de si mesma, ela acabou tendo que prostituir. Estou vendo, Maria Madalena. A gente nem vai analisar essa questão, assim, mas assim, só o que ela foi e que ela se tornou depois o contato de Jesus. Todos eles também, né, se tornaram... Todos eles hoje são espíritos superiores. Isso aí não tem dúvida. Tá? Judas também. Judas, inclusive, porque Judas teve várias reencarnações em extremo sofrimento, e depois, para completar, para se libertar do jugo da carne, do estojo, porque é o corpo físico, né? Do estojo físico, ele veio como Joana d'Arc, vocês todos sabem disso, né? Joana d'Arc, e foi queimado vivo na França. Depois de sofrer tanto, ser preso, ela era humilhada, enfim. Se libertou. Ele se libertar também da própria consciência, porque na verdade para Jesus ele tinha sido perdoado, né? E ele... Porque a gente você falou da própria consciência, e é na consciência que está tudo, porque Deus não está lá com uma espada, né, dando na nossa cabeça, enfim, fazendo com que a gente volte, que a gente sofra, que a gente seja preso no plano espiritual, fazendo que a gente sofra. Não, Deus não fez isso. E nem faz isso. Ele estabeleceu leis indefectíveis para a harmonia de todo o universo, e nesse contexto estamos nós. Quando nós ferimos as leis divinas, e no livro dos Espíritos é perguntado no Kardec, aonde se encontra no homem a lei de Deus? As leis de Deus. E os Espíritos respondem, na consciência. Então tudo está dentro de nós. Nós agimos no mal, nós mesmos nos punimos. Porque tu não consegue viver na parte espiritual carregando um fardo terrível de ter matado alguém, de ter se suicidado, de várias outras coisas. Tu perde para voltar. Enquanto não estiver em paz com a tua consciência, tu vai estar sempre buscando o recomeço, que é a bênção do esquecimento do corpo físico. No fim da hoje falava com vocês, é só aqui que a gente se ilumina. Plano espiritual, a gente estuda, a gente trabalha, a gente se fortalece, né? A gente se estrutura e a gente vem mais forte. Mas a gente se ilumina aqui, frente às provas e frente às expiações que a gente passa. Quem é que acha que não trouxe nenhuma prova, nenhuma expiação? Difícil? Porque, como nós já falamos, toda expiação é prova. Nem toda prova é expiação.
E também os espíritos já nos noticiaram que a partir, vou repetir, é bom a gente saber, de 2057, fecha-se as portas da Terra para os espíritos que têm expiação. Não tem que expiar no outro mundo. Só aqueles que estão em prova. E aí, quando se fecha as portas para o mundo de prova de expiação, para os espíritos não espiarem, abre-se a outra para os espíritos que já estão amadurecidos também se estabelecer, porque a Terra estará passando por um mundo de regeneração. O tempo urge. Por isso a gente tem que aproveitar a mediunidade e fazer desse instrumento o melhor, porque é um instrumento, é uma ferramenta incomparável para a gente evoluir. Porque enquanto estivermos usando a mediunidade para fazer o bem, nós estamos apagando o mal. O amor cobre a multidão de pecados. Quer que dizer? Jesus, não foi Jesus? Foi Pedro. O amor apaga e apaga mesmo. Então, não é melhor nós trabalharmos no bem para apagarmos os nossos erros, nossos equívocos do passado, que todos nós temos? Eu não fosse uma mala cheia. É melhor usar a mediunidade para isso. Tá, mas assim, ó, qual é o conflito das pessoas de forma geral? A maioria das pessoas, elas estão em desenvolver sua vida, sua família, melhorar, ter equilíbrio, buscar desenvolvimento profissional e, às vezes, consideram que essa busca espiritual pode até atrapalhar, ao invés de ajudar. Porque a gente vem para se expandir, ser tudo aquilo que a gente pode ser, em todos os termos, em todas as áreas, né? Não só no espiritual. Porque a gente não é espírito, a gente é espírito e matéria. O que tu diria para essas pessoas, que são muitas, né? Que fogem um pouco porque percebem que isso pode ou traz algum desequilíbrio dentro da família. E aí elas saem e nessa fuga elas se tornam pessoas melhores também. Para o marido, para o filho, na sociedade. Porque pode acontecer isso, né? Como já é um exemplo, a gente tem aqui. Uma pessoa que é melhor, ela se sente melhor, ela é uma pessoa melhor quando está, vamos supor, numa igreja evangélica aqui, e não está usando a mediunidade. Isso é um paradoxo. Eu vou usar o Neizinho de novo, que vai ser nosso cobaia, eu acho que. Hoje ele vai receber. Desde que começou. Hoje ele vai receber o diploma de tambor. Então, peraí. Se ele veio para encontrar o amor da vida dele, que é Natasha, vai se encontrar, e se encontrou, digamos. Mas eles vieram com o propósito de receber espíritos que lhe foram ligados em vidas passadas para ajudar a evoluir como filhos. Poderão receber espíritos que são seus adversários para também equilibrá-los e levá-los e reconduzi-los adiante. Essa é a missão do pai, essa é a missão da mãe. Entretanto, isso são dívidas que eles trouxeram para se reajustarem. Entretanto, além disso, nós precisamos evoluir. E Deus nos concede, então, por estar aqui, como favor, mediunidade, como mecanismo, ferramenta de evoluirmos, de avançarmos. Além dos compromissos que trouxemos, de avançar no bem. Porque existem milhares de médicos que são cheios de filhos que estão trabalhando nas casas espíritas, ou estão trabalhando nos grupos espíritas, para, né, darem assim, aquele avanço, né, o rumo à espiritualidade superior. Então, achar, porque tem um filho, tem dois filhos, não pode exercer a mediunidade,
Isso é comodismo. Não, mas a pessoa pode se sentir desequilibrada. Que busca os lugares onde possa receber auxílio para poder se reequilibrar. Venham aqui, vão no centro de Umbanda, vão no centro espírita, vão para qualquer lugar para buscar a sua cura. Né? Uma vez que o psiquiatra, o psicólogo, nesse campo não vão poder ajudar. Não, é que a pessoa encontra cura numa outra religião como essa. Encontra a cura, boa, mas deixou de exercer a mediunidade pela qual se comprometeu para avançar. Não vai avançar. Vai se compatibilizar com aquele pela qual errou? Vai. Vai avançar? Não vai. Não vai porque a pessoa mesmo, antes de reencarnar, pediu a mediunidade. A mediunidade não tem o sabor do vento. Né? Não vem. Ela vem quando nós pedimos. Eu sei, por exemplo, que muitas pessoas acham que lá atrás, e não acham, tem que dizer que lá atrás eu estive, né, no erro, eu tive, todos vocês erraram. Cada um se resolver por si, vai ter errado. Mas nunca abandonei o espiritismo. Você me abraçou e nunca abandonou as tarefas dela. E nunca abandonei. Porque eu precisava dele com ferramenta para me reequilibrar. Levou tempo, não tem tempo. O importante é que eu consegui achar o meu ponto de equilíbrio. E é isso nós temos que ter essa convicção. Falando sobre isso, eu me lembro muito lá no Jorei, né, que o ministro Adão, que ele trabalha muito também com mediunidade, mas os encontros não lidam com o passado, enfim. E ele falou isso, a mesma coisa. Ele falou que tu cheio pra luterana, né? Eu tava mais tranquila. Eu também tranquila. Mas tá tranquila, mas tu parou. Não, tu tá avançando. Tu pode ficar, tu pode estar fazendo conforto, bem, mas tu não tá avançando, não tá evoluindo. Foi o que ele me disse. A frase-chave da Luciane, zona de conforto, é exatamente isso. Então, é inspiração nesse momento. É de se refugia naquela zona de conforto. Porque a mediunidade vai exigir muito de mim, tal, aquela coisa toda, e eu não estou disponível para arcar com esse ônus, né? Porque a mediunidade requer um determinado ônus. E hoje eu mandei uma mensagem dizendo para uma pessoa que vocês conhecem que a mediunidade, no seu início, ela faz com que a gente sofra? Faz com que a gente sofra. Faz com que a gente tenha medo. Faz com que a gente tenha medo. Eu tinha 16 anos, comecei a ver espírito, eu pegava meu colchão e botava lá na cama da minha mãe, desesperado. Né? Depois, isso tudo passa. Tudo isso passa depois. Como é que passa? O conhecimento é que vocês todos estão adquirindo e vêm adquirindo ao longo do tempo. A Renata, por exemplo, a Renata era toda cagada como eu também. Depois que ela fez o curso, começou a trabalhar, não melhorou? E é isso que eu disse para ela uma vez que ela tem que fazer. Porque senão o comprometimento pela qual, antes de vir, ela selou no plano espiritual, ela vai chegar lá e vai dizer, tá aí mesmo. Pois é, porque... Mas aí é como o caso daquele... É bem o caso daquele doutrinador. Chegava os espíritos, doutrinava, gritava, mandava o espírito sair para fora, nem queria brigar com o espírito. Esse era um doutrinador espírita. Quebrou o contrato. As bigodinhas aquele. Quando ele desencarnou, estavam lá os espíritos lá na beiradinha do caixão dele lá. Vamos ver ele sair. Quando ele saiu do corpo, uma luzinha desse tamanhozinho assim, olha aí, ó. Olha o espírito aí, ó. Ficaram rindo dele. Agora, ele usou todo o tempo, erroneamente, a mediunidade. Imagina quem não usou a mediunidade pela qual se comprometeu para fazer o bem. Vai ser triste. Vai chegar no plano espiritual, vai te dar conta, tudo vai ficar claro. Lá a mente exterioriza os pensamentos em imagem.
não vai poder mentir, e vai sofrer, vai ter que voltar, vai ter que pedir, vai ter que chorar. Às vezes leva alguns anos para se equilibrar. Ah, Às vezes leva alguns anos. Claro. Não é muito rápido, não. Claro. Para equilibrar a mediunidade, fica seguro. Eu me lembro que uma das vezes que minha filha morava no Rio e ela veio, eu tive mais contato com ela, parece que aí os espíritos resolveram. E quanto mais eu rezava, mais eu via. Mais eu rezo, mais eu rezando. Mas ela rezando, e chegava no céu, e sabia assim, o mais eu estava veio aquela cabeça da mulher assim, ó, dentro da minha cabeça. Eu falei, mas não quero mais essa mediunidade. Porque comecei a me sentir mal, e pesadelo, e tudo, e loucura. Mas depois que eu comecei a fazer o curso, anos depois, com o curso, as coisas foram se estabilizando, mas no início é bem sofrido pro médico. No início é bem sofrido. É muito ataque. Sempre, né? Vocês não serviram o exército, mas quem é que sabe o que é pelotão? Como é que é formado um pelotão? Um pelotão é formado de mais ou menos 30 soldados. Um esquadrão tem 4 pelotões, 120 soldados. A casa você não viu isso aí, virar um mês, não conseguia dormir direito. Eu dei um monte de espírito de caminhar, de bater, de acordava ele. Era assim, né? E hoje, vê como é que está isso aqui, ó. Olha esse egrégor aqui, ó. Tudo bem. Maravilha, tudo fácil. Porque precisou ela reequilibrar. Ela tinha que fazer esse trabalho e ela fez o trabalho. Agora, cada um de nós temos também o nosso trabalho para fazer, para realizar, para reequilibrar. Não, vou ter que contar. Eu tinha saído do centro lá para a Arca, eu chego em casa com o pai. Por medo de luz ligada. Eu liguei essa luz porque eu não posso vir aqui me acordando, Luiz, mas sabe quem eu sou? Que eu me transformo no animal que eu quiser, tu lembra desse? Assim, uma coisa. Ele me de luz acesa. Não, parecia uma casa mal assombrada. Lá no Rio. Lá no Rio. Eu fiquei no meio, estava no purgatório. Não, mas isso era quando eu tava na Arca. Depois eu fui pra Varginha e aí tava tudo iluminado. Só que tinha uns que ficavam no corredor e o Luiz, Marta, isso é só hoje. Faz uns 30 anos já, né? Não, faz uns 16 anos. Não, faz mais. Não faz que eu tô aqui há 2008, 2018. A gente vai ter 10 anos. Deve fazer uns 15 anos, 15, 16 anos. Ah, 16 anos. Demorou? Ela favorável. Luz acesa, é um homem Agora, velho. Simplesmente luz acesa. Não me deixava. Não me deixava fazer. E era todos os espíritos que ela trouxe para ajustar, para reequilibrar. Aí chegava lá um mediunidade e tudo para cima, querido. E a Rafaela, quando começou a tratar comigo, né? Também quase colocou ela disse, mas não vai estar piorando. Porque... A Rafaela enlouqueceu quase. Agora tá começando a equilibrar, né? Não tem mais tanto medo, porque já sabe. Tem conhecimento. É que o conhecimento vai reduzindo o medo. Dando mais coragem. Ah, vai, sim, claro. À medida que vai avançando. Mas é a questão da aluna, né? Ela pode ficar do medo. Do medo? É. Mas assim, eu nunca procurei regredir na minha crença. Eu só fui para a maçonaria, fiquei 7 anos lá. E lá foi muito bom porque eu verifiquei que não existia nada que chegasse nos pés do espiritismo, espiritualismo, desse contato nosso com os espíritos, né, desse reajustamento, enfim. Não acontece. Então eu posso me considerar, desde os 15, 16 anos, 17, eu estava na Umbanda. 18, eu estava no espiritismo. E nunca me afastei.
sabendo que estava errado, sabendo que estava levando burdoada, sabendo, eu não desisti do espiritismo. Porque só ele poderia me tirar do lamaçal como contrário. Porque a gente não tem noção que a gente, né, vive em erro e que precisa de uma crença transcendental, né, que nos ajude, nos inspire. Nós não... Imagina se eu saísse do espiritismo e fosse para a igreja Virar evangélica lá. pastor. Aí eu desencarno, quando a igreja evangélica eu desencarno e fico dormindo em cima do túmulo até que eu pare lá a corneta lá, o clarim, para eu sair do túmulo. E, segundo a crença, eu tenho uma família, vários, que são evangélicos, eles acreditam que vão ficar dormindo até o dia final. Aí quando tocar a trombeta, aí tu sai do túmulo, aí fica lá no corpo, junto com o corpo, vendo o teu corpo apodrecer, os vermes, aquela coisa toda, um sofrimento. Porque tu cristalizou na mente espiritual, na mente do espírito, que tu tem que ficar ali. É isso aí. Tá? É claro que uns. Até tem uma passagem do André Luiz que ele narra no livro, que está o espírito lá, deitado no túmulo lá, e esperando a trombeta, né, para que ele fosse para o paraíso, hein? Dali do túmulo no paraíso. Olha que salve, né? Aí o espírito galhofeiro lá chegou com uma trombeta lá e falou: só ele saiu correndo. Foi a única forma de tirar ele dali. E tem uns que ficam na câmera, os que foram pessoas boas, né? Eles, também do livro André Luiz, eles ficam tipo um hospital e fica tudo escuro e não fazem barulho. Que eles estão dormindo, aguardando o juízo final. Alguns começam a despertar e ficam bem quietos. Agora, cadê o paraíso? Tipo, é o livro do André Luiz que fala. E a gente tem um pavilhão de evangélicos dormindo. Nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna. Obreiros da vida eterna, é. Mas ali, ó, naquele pavilhão, tinha mais ou menos uns 5.000 espíritos. Agora não bota que pavilhão era aquele. E realmente não escuro. No escuro não podia fazer barulho. Só podia ficar assim. Porque eles têm respeito também, né? Claro, senão enlouquece. Eles podem ficar traumatizados ao acordar. Como é que é? Entendeu, né? Vai ter uma emergência. Tem religiões diferentes, crenças diferentes. Pode acontecer quando depois encarnar, o que eu acho que vai acontecer. Para cada pessoa que tem uma crença, vai acontecer isso que vai acontecer. Sim. Por quê? Porque ela projetou no pensamento, que ele cristalizou, né, congelou no pensamento, na mente. E como o nosso cérebro é o ninho da mente espiritual, né, que está num, vai estar no outro, ele desencarna e fica nesse estado aí. Desde tempo que eu pensava isso, bastante, na verdade, as pessoas acontecem porque elas acham que vai acontecer realmente. Se elas deixaram a vida toda, nós morremos, vai acontecer realmente. Agora, claro que eu não estou generalizando, porque nem Kardec nunca generalizou nada. Muitos desses espíritos, né, eles são recolhidos por interferência dos seus parentes desencarnados que têm um certo crédito no mundo espiritual e intervêm, que pedem para os espíritos iluminados tirarem ele ali. E os espíritos vão lá e veem a possibilidade, né? Se ele está muito adormecido naquilo ali, vai ficar muito assegurado, mesmo os espíritos iluminados ali, porque o espírito não pode ferir as leis, né? Mas se pudermos, muitos podem, né? Consegue despertar eles e tirar dali. Sobre isso também aconteceu segunda-feira nesse trabalho, que o espírito falou, né? Ele trouxe a informação que a determinada pessoa que era dirigente estava recebendo tal e tal coisa por mediação do padrinho dela.
Perfeito. E aí ele veio explicando. Certinho. Né? Isso tá Bem certo. bonito. Para finalizar aqui, porque depois já vai entrar na próxima, que vai ser a última reunião nossa, nós vamos entrar na obsessão. Os obsessores vão voltar tudo aqui. Coisa interessante. Obsessores. Vocês são todos convidados para participar presencialmente do encerramento, né? Vai ser semana que vem. E depois eu vou explicar, vou divulgar o curso que inicia de meditação, despertar do guerreiro interior. Todos estão convidados. Olha que legal esse nome. Bem sofisticado, né? Empoderamento. Aqui vamos para a penúltima, então, pergunta. Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de encontrarem, preencher, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Por que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura? É uma resposta muito certa essa tua. Por que Deus não se comunica com o homem? Não se comunica com o homem nenhum. Tal é a pureza a partir dos espíritos superiores até Deus, que é necessário ter intermediários. Porque nós não somos puros, porque nós somos ainda cheios de mazela. Então, quando dizem, Deus eu falei com Deus, e não se incorporam a Deus. Eu fico impressionado, porque não se incorporam a Deus. E gritam, como se Deus gritasse. Deus não se comunica através do homem, de homem nenhum, ponto final. Só se comunica através dos espíritos puros. E Jesus, por ser um espírito puríssimo, estava sempre em contato com Deus. Então, o que a Renata disse é exatamente isso. No momento que a gente se depurar, aí nós podemos conversar com eles e receber instruções. Pode, nós devemos. Ele ouve. Nós devemos falar com Deus. Nós devemos. Direto. Nós devemos falar com Deus. Deus nos ouve, obviamente. Mas só não pode se comunicar conosco devido à sua extrema pureza. Nem dá para alcançar uma pureza. E dentro desse trabalho que eu fiz, eu vou ter que falar, porque foi um trabalho muito profundo, né? Quando abriu um túnel, assim, para uma divindade lá, eu olhei assim, não, mas eu não vou chegar nunca que eu vou chegar lá. E a força espiritual de luz, eu me sentia assim, parecia que eu ia explodir. Assim, eu não vou aguentar, não, pode fechar esse túnel aí de luz, porque era um túnel de luz, e aí, vou ter que contar, é a coisa mais linda. Aí eu vi um totem do Maga Dourado, falei, pô, mas se o totem tá lá, imagina do jeito que tá, porque primeiro abriu lá, como se fosse lá Jesus, mas muito distante, assim, muito distante. E aí desceu uma luz, e essa luz mostrou um totem de um espírito iluminado, que era um Maga Dourado. Mas nem o totem estava próximo, o totem estava lá também, nas alturas muito distante. E aí, como tinha que canalizar alguma coisa para a mando desse padrinho, que era um ser de luz, né, dela, desceu a luz, a primeira coisa que foi feita foi uma limpeza na minha coluna, no Kundalini, né, toda a minha coluna, depois puxaram como se fosse uma casca, como se fosse uma casca de cebola, puxaram uma coisa grossa assim, e aí virou uma abóbada de luz, mas tão forte que eu fiquei com medo, eu falei assim, vou morrer aqui, né, como tivesse uma pressão para baixo. Aí depois eles tiraram toda a pressão atmosférica e aí começavam como se fosse aspirar, puxar, assim, ficou tudo muito leve assim, no rosto, porque eles fizeram uma purificação para poder receber depois o bom conselheiro nessa entidade. Muito forte, muito lindo, dá medo. Então, por isso que eu acho que os espíritos têm medo da luz também, porque dá medo, porque você vai morrer, porque é muita força e muita luz, parece que vai virar pó. Então, realmente, não tem como o espírito de luz estar aqui e incorporar. É impossível, porque é luz demais. Luz demais. É isso mesmo. É a mesma coisa que eu queria botar
Pega uma jarra de 10 litros e botar dentro de um copo. Não tem como. E o Ney teve uma percepção parecida com a minha, quer dizer, uma percepção, né, de vivência. E aí o que eles disseram? Eu falei assim, mas eu não vou nunca. E eles disseram assim, não é tão difícil. Se tu todos os dias fizer a tua tarefa, aos poucos tu vai subindo, vai ficando leve, tu vai subindo, sem esse impacto, esse choque energético. Mas é todos os dias, como tu falou também, é todos os dias. E num trabalho que, o último que a gente foi, eu acho, aquela vez, pra mim abriu um caminho também, mas eu só vi o caminho, né? Nunca, não tinha como chegar nunca. Não tinha. E é uma coisa assim, ó, inexplicável. É assim, ó, emocionante. Tem vontade, na verdade, eu tive vontade de falar de tem vontade de ir mesmo, de morrer e ir embora. Eu tive uma experiência de querer ir, mas esse aí eu fiquei com medo. Nossa mediunidade, assim, bem trabalhada, nós vamos dar esse salto. A gente dá um salto bem importante. Sim, porque eles na ajudam. espiritualidade. Porque eles ajudam, eles tiram as cascas. Agora, Já preparado fiquei, pra perder. fiquei pensando o seguinte, o assunto é muito sério, mas só quando a Luciana disse que sentiu puxar de toda ela, assim, eu queria estar nisso aí, porque me puxam, me deixam mais novo. Né? Sim, eu me senti mais Tipo, jovem. uma Tiraram, cirurgia plástica, assim. tirou toda a gravidade. Eu fiquei pensando, não precisa ser velho, né? Porque era só sem gravidade, puxou tudo. E formou a tal da abóbada, que são da abóbada de luz, sabe? Foi... E ele, o Ney, falou, teve uma intuição dizendo assim, ai, é muito difícil a gente ser luz. Ser um espírito de luz, eu acho que eu nem quero ser espírito de luz. Mas, mãe, aproveitando isso que vocês falaram, de, tipo, parece realmente um impacto muito forte e é uma coisa que a gente não está acostumado, porque ele está acostumado aqui, né? Não. Daí também aconteceu aquilo lá comigo, e, tipo, eu fui puxada para cima, porque o que eu senti naquele trabalho? Além de medo. Eu não vou voltar mais para lá tão cedo, que vai. Então eles, não, agora tu vai ver tudo, tem pra ver, porque tu vai demorar muito pra voltar, eu senti isso. E aí eu senti uma coisa me puxando pra cima, me puxando, parecia que eu tava anos indo pra cima e meu Deus, nunca vou chegar lá. E aí quando chegou, ficou tudo assim, parou, câmera lenta, olhei pra baixo assim, eu vi um negócio assim, um pozinho assim, um pozinho. E aí um bastante de coisa, esse pozinho assim, e uma graduação muito grande. Aí quando veio, me puxando tudo de baixo pra baixo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é aqui que não tem medo de morrer? Não tem medo? Quem é que não tem medo de morrer? É difícil. Olha, é difícil dizer se tem medo ou não, porque... Não, a gente dá para avaliar. Eu, por exemplo, até há pouco tempo tinha medo de morrer. E hoje eu digo, não fosse sinceridade com vocês. Meu pai tinha bastante medo. Há bem pouco tempo, eu não tenho medo de morrer mais. Não, então vamos pro time. Quando tem mais medo de morrer, podemos ir. Vamos mudar e me mata? Não, mas é que tu teve com medo O que Daime, Deus te levar. qual é o problema daquele chá do Daime? É o seguinte, eu não deveria ter afrontado a Luciana, afrontei, disse que não ia fazer nada, e tomei. Só que ele expulsa o médium do corpo, expulsa o espírito do médium do corpo e me expulsou. Expulsou e eu fiquei em contato com eles como eu estou em contato com vocês, falando e me respondendo. Né? Então, isso aí foi meio pavoroso, né? E já pensou se numa dessas eu tomo aquilo ali e me expulsa, eu entro num estado estático, nós já estudamos, né, o que é o estado estático, né, mediunidade estática. Não vou querer voltar, não vou. Como muitos já não quiseram voltar e deram um trabalho muito grande com os espíritos. Porque tu entra em êxtase. E aí, fala com ele. Primeiro eu achei que eu estava saindo, não foi projetado vários aniversários em vez de fora, mas dessa vez eu sentia que eu estava saindo do meu corpo realmente para frente, né? Fiquei só esperando. Quando eu saí, eu comecei a subir, e eu não sei, eu não sei, Não ficou com medo. sabe? Uhum. E quando eu fui subindo, eu vi várias pessoas me levantando numa cadeira, e eu era uma princesa toda de rosa, uma luz dourada muito forte, uma coroa dourada, e eu comecei a chegar e foi muito bom aquela sensação. É uma experiência fantástica. A última pergunta nós encerramos hoje, né? Para entrar na última fase.
Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? O espírito responde não, porque a luz sempre chega ao que deseja receber. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir das trevas, deve fugir às trevas. E as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo que fazem, ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Com isso, meus irmãos, nós já avançamos na hora. A Lucene agora entra na terceira parte do Pois assim, ó, texto. eu tô pensando aqui, não iria ser bom, ao invés de fazer a gente cantar no final, que eu quero que eu não cante até quem tá lá, porque eu mandei, né? Pra entrar numa sintonia diferente e fazer uma experiência diferente, já que a gente tá no final. Tá, e hoje não faz isso. Não, faz. A gente canta, Tá. entra numa sintonia e depois escreve. Tá, mas fica bem à vontade. Você Todo mundo quer? tá? Não, é só a música, porque na verdade a música vai ter mesmo, vai ser agora, vai ser no final. Não, sim, a gente vai escrever. A gente só vai cantar uma música e vai escrever. E vai entrar. Pode ser? A gente terminou mais tarde, né? Vai começar a difícil dessa. Tá. E aí, o que o pessoal acha? A Lucine pegou a palavra. Ai, desculpa. Gente, o que vocês acham? Eu mandei a música aí pra entrar numa sintonia. Se vocês toparem, ninguém faz nada sozinho, né? Tá. Ninguém respondeu lá. Aqui. O que vocês acham? Pode ser? Ney? Votação. Pode ser. Pode ser? Você respondeu para você. São 3 minutos só, vai dar mais ou menos. Né? Tá. Mas aí todo mundo tem que cantar, já tá aí. Tá, então Vou colocar. Sai, tu escolhe, tu quer o vento, tu quer viver. O vento é a primeira. Ah, eu achei. As duas são belíssimas. Essa aqui eu não cantei com ela. Tá. Tem vento também. Tem o vento aí. Que vento. Tenho essa aqui, dá um papel bem aqui. Assim. Primeiro, aqui lá em cima. Como é que começa o vento? Tá, mandei agora pro grupo. Mas eu acho que eu já tinha mandado. Já, né? Ih, não tem que... Aí por último. Tinha mandado antes? Tá, agora a última ficou ruim? Manda de novo. Ah, então Era manda viver, de não novo, era era viver. Viver o nome sim do Ela tá falando do vento agora. Mas é essa. Não, elas vão no vento. Agora É uma música ou duas? É uma. Como ela mandou outra, então? É a última. é o viver. É viver. Vai vir? É a primeira, pai. Aquela que tu gostou mais da primeira ou da segunda? Eu gostei da primeira. Eu sou mais qual, Renato? Eu não ouvi. Ah, bom, então vai ouvir agora. Essa aí, só que tu não... É só essa que você tem? Então tu vai ter que me assim. Peraí, mas não é nenhuma. A outra daqui. Mamãe é o Essa que tu gostou? É. Essa é o vento. Só para entrar na sintonia, por isso você tem que cantar onde vocês estão também. Canta Puxar um aí, pouquinho a energia do Daime. é muito lindo mesmo. Eu achei. Dá até vontade de dançar, né? 2 pra lá, 2 pra cá. Ficou meu pensamento. Vontade de dançar. O pessoal coloca lá. Todo mundo canta. Fé e acredito em meu caminho.
dos meus sonhos nunca vou desistir. Sombras vêm cada um cantando. Com a força do amor não vou persistir. Na fé que me inspira a certeza. Quanta força que dá para seguir. Vem a fé e me inspira a certeza. Quanta força Deus dá para seguir. Não desista, irmão, nos teus sonhos. Medo é grande, maior a coragem. Deus que me dá a firmeza. Que quando eu tudo posso alcançar. Sem Deus que me dá a firmeza. Que com Deus tudo posso alcançar. Vendo, inspirando minha mente. Se acredito, sei que posso conseguir. Velhas dores eu transformo em poeira. Em frente continuo a seguir. O vento e leva a poeira. E uma brisa de amor vem se espalhar. Vem o vento e leva a poeira. E uma brisa de amor vem se espalhar. Se limpa meu pensamento. Espalha as nuvens escuras da sombra. E o vento me leva às estrelas. Para minha esperança renovar. E o vento me leva às estrelas. Para minha esperança renovar. Prendendo com os espinhos do caminho. Vou vivendo, persistindo na missão. Vou vencendo as provas que vão me chegando. Confiando que tão normal. E vou levantando a cabeça. Com a força de Deus vou enfrentar. Assim vou levantando a cabeça. Com a de Deus vou enfrentar. Coração meu vos amo. Caminhando juntos vamos triunfar. Vem o vento e traz a semente. E as sementes de amor vão se espalhar. Vem o vento e traz a semente. E as sementes de amor vão se espalhar. Linda. Muito bonito. Eu vou parar agora, porque também tá com pressa, né? Agora é só o musical. Não pode deixar o gurizinho sair assim, tão mal passe, meu pequenininho. Então
Então, a gente aproveitando essa energia, né? Essa conexão, que a gente possa se inspirar, né? Nessa letra, ou seja o que for na nossa vida. Essa própria música, inspiração, né? Essa música é a própria inspiração, é verdade. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, puxar 3 respirações profundas. E vamos baixar nossas barreiras, nossos pontos de vista e deixar fluir. Em 7, em 6, em 5, em 4, em 3, em 2 e em 1. Podemos começar agora a nossa introspecção e nossa prática.